Olá, traders, bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos falar sobre a última kill zone para o mercado Forex. Vamos aproveitar também e ver o verdadeiro dia de negociação para o mercado Forex. Então, teremos aula específica para os índices, ok? Então, vimos nas aulas anteriores que os índices normalmente iniciam os seus movimentos depois da abertura do mercado às 9h30. Então, o que nós estamos aqui a ver até agora é o mercado Forex. Okay? Então, bem-vindos aqui à última kill zone da nossa jornada diária. Então, já vimos a acumulação na Ásia, a manipulação em Londres e a distribuição em Nova York. Agora vamos falar aqui sobre o fechamento de Londres. Então, esta kill zone é crucial para encerrar operações. Okay? Então, este é o momento em que o Smart Money faz os últimos ajustes importantes do dia. Então, como é que nós vamos identificar aqui esta kill zone? Então, esta kill zone acontece a partir das 10 de Nova York. Então, vimos que todos os horários que nós vamos usar aqui para as nossas kill zones são horários de Nova York. Então, vai acontecer às 10 horas da manhã de Nova York até o meio-dia. Então, temos aqui 10 horas, ok? 10 horas aqui de Nova York até ao meio-dia. Então, nesta janela, ok? Teremos aqui o fechamento de Londres. Então, é nesta janela onde normalmente eu costumo antecipar que o mercado vai atingir o meu alvo do dia. E é nesta janela onde eu quero encerrar as minhas operações. Então, qual é o propósito? Fechar operações, ou seja, realizar aqui os lucros das operações que começaram mais cedo no dia. Então, nós vemos que as oportunidades nós vamos buscar na fase de manipulação e na fase de distribuição, ok? Então, seria Londres e Nova York. Então, teremos dias em que não teremos oportunidades em Londres e teremos de buscar oportunidades em Nova York, o que vai depender daquela zona aqui da Ásia. Se esta tiver uma expansão, ignoramos Londres e focamos em Nova York. Então, neste cenário, nós tivemos a acumulação na Ásia, a manipulação aqui em Londres e a distribuição aqui em Nova York. Então, dentro desta janela do fechamento aqui de Londres, estaríamos à espera de ver o mercado alcançar aquilo que é o nosso objetivo. Então, às vezes, o mercado vai também fazer aí um pequeno pullback nesta janela ou ter aí uma pequena reversão. Então, as coisas também podem aproveitar, usar esta kill zone para se posicionar para o próximo dia, ok? São poucos casos mesmo que isso vai acontecer. Eu normalmente não costumo deixar operações abertas até o dia seguinte, ok? Então, 12 horas eu fecho a minha operação, ok? Aliás, nesta janela de fechamento de Londres, onde eu estaria à espera de ver o mercado alcançar o meu objetivo e realizar aqui os meus lucros, ok? Então vamos ver aqui também o conceito do verdadeiro dia de negociação, porque também teremos dias em que o mercado pode não atingir o objetivo aqui dentro desta janela. Então vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então qual é o papel aqui do fechamento de Londres no nosso POF? Então vimos que a Ásia seria a acumulação, vimos que Londres seria a manipulação, vimos que Nova York seria a distribuição. Então, a kill zone aqui do fechamento de Londres é onde o Smart Money vai finalizar a fase ali da distribuição. Okay? Então, muitas vezes, com o último pullback. Então, esse pullback, ou seja, essa última retração que ele vai fazer, vai servir ali para formar aquele extremo final do dia. Então, vimos que em Londres, quando ele faz aquela fase da manipulação, quando termina ali o Judas Swing, ele forma ali a mínima do dia, okay? Dependendo da vela. Então, nós estamos aqui num cenário em que tivemos um viés de alta. Então, ele formou aqui a mínima do dia em Londres e neste fechamento de Londres ele forma a máxima do dia. Então, é dentro desta janela em que nós estaremos aqui a antecipar a formação do outro extremo do dia, ok? Então, em dias de alta, ok? Naqueles dias em que nós tivermos ali um viés de alta, o preço sobe naquele zone de Nova York e naquele zone do fechamento de Londres, ele faz um pequeno pullback a partir da máxima do dia. Então, temos mínima do dia em Londres, ok? Máxima do dia no fechamento de Londres. Nos dias de baixa, o mercado vai formar a máxima do dia na abertura de Londres e vai formar a mínima do dia no fechamento de Londres. Então, este é o cenário que nós vamos antecipar. Agora, naqueles dias em que o mercado tem ali a expansão na Ásia, em que vamos ter que evitar aquela zona ali da abertura de Londres, o mercado pode formar ou a mínima aqui do dia,
na própria kill zone de Nova York, mas nesta janela que é do fechamento de Londres, onde nós estaremos à espera de ver o outro extremo, ok? Então, o mesmo acontece aqui. Se Londres, ou seja, se a Ásia teve uma expansão, esta máxima do dia, nós vamos antecipar na kill zone de Nova York, ok? Há dias em que até o mercado pode formar, mesmo depois da expansão ali na Ásia, ele pode formar mesmo a máxima ou a mínima do dia na própria abertura de Londres, ok? Mas o fechamento, ok? O fechamento aqui de Londres é onde estaremos ali a antecipar a formação do outro extremo do dia, ok? Agora, há casos, ok? Em que nós vamos ter aqui, como eu disse, no fechamento de Londres vamos ter este último pullback, ok? Ou esta última retração. Em alguns casos até ele pode causar aqui uma quebra de estrutura, ok? Vocês vão notar ali um MSS. Então, isto nem sempre significa uma reversão. Precisamos prestar bem atenção nisso, ok? Muitas das vezes é apenas um ajuste, mas pode, em alguns dias, indicar o início de um movimento maior para o dia seguinte, ok? Então, normalmente eu não costumo confiar tanto assim nas quebras que aparecem nesta kill zone, ok? Agora, deixa adiantar, vamos ter aulas específicas sobre os alvos do dia, mas deixa adiantar. Normalmente, o mercado costuma sair de uma liquidez interna. Então, na liquidez interna do gráfico de 60 minutos é onde o mercado vai formar ali o Judas, okay? Ou seja, a mínima ou a máxima do dia, dependendo da direção da vela. E a liquidez externa costuma ser o alvo do dia. Agora, naqueles dias em que o mercado, vamos supor, tirou a externa, ok? Vamos supor, tirou a externa ali do gráfico de 60 minutos, formando aqui a máxima do dia, depois continua até uma liquidez interna, que são poucos casos em que a liquidez interna vai ser o alvo, ok? Então, quando ele chega naquele fechamento de launch e ainda está aqui nesta liquidez interna, depois causa, vamos supor aqui uma quebra de estrutura, é bem provável que esta quebra, ok? Esta quebra já inicia aqui um movimento que vai durar até o próximo dia, ok? Ou seja, o mercado vai, vamos supor aqui, depois das 12, ele pode ter ali uma pequena consolidação em Londres, ok? Então, quando entra aqui no dia seguinte, é bem normal que ele já continue, porque ele já reagiu aqui a uma liquidez interna e já causou a quebra exatamente aqui no fechamento de Londres. Então, são poucos casos em que vamos ter aqui este cenário de reversão naquela zona aqui do fechamento de Londres, ok? Então, continuando. Então, nós vamos usar esta kill zone para fechar as nossas posições. Então, se estivermos em uma posição que começou mais cedo e está com lucro, esta é a janela ideal para fechar parte ou toda a sua posição. O objetivo do Smart Money nesta janela é realizar lucros e nós também podemos seguir este movimento. Então, para reversões de longo prazo, raramente esta kill zone, como eu disse, pode oferecer entradas para operações que planejamos, né, segurar aí por mais tempo, ok? Então, isso ocorre quando o mercado atinge ali uma PDA rate do tempo gráfico maior e temos ali uma reversão clara. Então, como eu disse, ele pode atingir ali uma liquidez interna, ok? Pode atingir ali uma liquidez interna para depois seguir para a liquidez externa. Então, esse movimento vai iniciar nesta kill zone aqui do fechamento de Londres e seguir até o dia seguinte, ok? Então, isso aconteceu por acaso recentemente. Eu depois vou tentar mostrar aí um exemplo no gráfico. Até deixa eu tentar fazer isso agora. Então, no dia 30 de maio, eu enviei esta imagem para o grupo. Eu estava aqui à espera de ver o mercado alcançar esta liquidez interna. Então, eu havia capturado aqui uma externa. Eu tinha que voltar aqui a esta liquidez interna para, de seguida, buscar aqui o meu próximo objetivo. Okay? Então, estava aqui à espera de ver o mercado vir buscar esta liquidez externa. Okay? Por acaso marquei no gráfico diário, então era uma sexta-feira, como ele não conseguiu atingir na quinta, estava à espera de ver isso acontecer numa sexta-feira, ok? Então por isso que eu tenho aqui este objetivo. Então deixa eu fazer aqui as marcações novamente, porque eu acabei tirando. Então este era o BICE, que eu estava aqui à espera, ok? Espera de ver o mercado chegar aqui neste BICE. Então ele veio, tirou a externa, voltou à interna. Eu estava à espera de ver o mercado continuar ali até a outra externa lá do gráfico diário, que seria o alvo da semana, né? Então o mercado vem até este consequent encroachment deste BICE. Agora prestem atenção numa coisa. Vou colocar aqui o gráfico de 5 minutos, ok? Vamos colocar aqui agora as kill zones. Tivemos aqui a Ásia, das 20 até a meia-noite, ok?
das 20 até meia-noite, tivemos aqui a nossa kill zone da Ásia. Na Ásia nós tivemos uma expansão. Então, neste dia, eu escrevi na imagem que haveria de ignorar a kill zone ali de Londres e só voltaria para buscar uma oportunidade em Nova York. Temos aqui a imagem. Então, espero uma reação ainda na zona premium deste BIS. Então, nós vimos num fluxo de ordem de alta de preferência, queremos uma reação na zona premium. Então, só volto na kill zone de Nova York para buscar uma oportunidade. O que é que eu ignorei a kill zone de Londres? Quando mandei esta imagem era 1h47 de Nova York. Então, quase próximo ali a kill zone de Londres. Estaria fora da kill zone ali de Londres porque o mercado teve uma expansão na Ásia. Então, ele teve esta expansão na Ásia. Então, Londres estaria fora de questão, das 2 às 5. Ele teve aqui uma acumulação. Então, se tivermos uma expansão na Ásia, esperem por uma acumulação. Price action não estará claro nesta kill zone, ok? Então, não tentem forçar aqui operações. Então, na kill zone aqui de Nova York, das 7 às 10, é onde eu estava aqui à procura da minha oportunidade. Então, ele chegou até o consequent encroachment. Neste ponto, eu estava aqui à espera de ver uma quebra de estrutura, só que ele não deixou aqui. Notem que ele só causa quebra com esta vela, ok? Então, com esta vela ele causa quebra, deixa aqui o displacement, tira aqui esta liquidez externa e deixou este fair value gap. Só que notem que esta reversão que ele teve foi já no fechamento aqui de Londres, que é das 10 às 12, ok? Das 10 às 12. Então, normalmente aqui nesta janela, nós já queremos fechar as nossas operações. Dificilmente vamos buscar oportunidades. Se for para aparecer uma oportunidade, normalmente eu costumo buscar até às 11 no máximo. Então, quando tivermos aí a ver uma das entradas, vão notar que vamos até esta janela aqui de tempo, ok? Até às 11 no máximo. Ainda podemos buscar aí algumas oportunidades, mas isso se o mercado não tiver atingido o objetivo. Então, neste dia, o meu objetivo era uma liquidez externa. Só que o que acontece? O mercado, já no fechamento aqui de Londres, ainda estava neste BICI, ok? Então, 12 horas normalmente é onde eu costumo fechar aqui as operações. Vou até às 15 no máximo, ok? Vamos falar aí sobre o True Day. Então, vou até às 15 no máximo se ele ainda não alcançou o objetivo, mas até às 15 nesse dia ele acabou, não deu-me aqui nenhuma oportunidade. Então, também estava à espera de ver o mercado a quebrar este ponto, que seria um breaker, ok? Mas isso só acontece no dia seguinte. Se forem anotar, vamos ver aqui, isto foi domingo, segunda-feira, ok? Segunda-feira. Então, na segunda-feira, ele já inicia, não dá nenhuma oportunidade em Londres, ok? Notem que ele já continua até o objetivo que eu havia identificado, ok? Eu havia identificado aqui o objetivo e o mercado já subiu e foi alcançar aquele ponto, ok? Então, o movimento já iniciou no fechamento aqui de Londres, ok? Então, a reversão já aconteceu aqui no fechamento de Londres e continuou aqui até o dia seguinte. Então, eu não costumo abrir aqui operações e deixar abertas até o dia seguinte, ok? Então, estaria fora de questão aqui para mim. Só se eu tivesse, vamos supor, acordado aqui um pouquinho mais cedo na Ásia, em que ele volta e que é este breaker, mas também não costumo operar a Ásia. Então, esta operação para mim estava fora de questão. E também segunda-feira é um dia da semana em que eu estou fora do mercado. Então, de todas as formas, esta operação não teria como. Teria de ser mesmo na sexta-feira ou nada, ok? Então, ela acabou atingindo ali o objetivo que eu estava ali a antecipar no gráfico de 60 minutos. Na verdade, ela é uma liquidez externa ali do gráfico diário. Vamos ver aqui nesta imagem. Então, vem aqui. Eu havia colocado Next Daily Target, ok? Mais uns 40 pips. Então, isso eu vou explicar na aula sobre a identificação aí dos alvos, não se preocupem. Então, raramente esta kill zone pode oferecer aí entradas para operações que planejamos segurar por mais tempo. Então, isso ocorre se o preço atingir uma PD array do tempo gráfico maior, ok? Então, aí podemos antecipar essas reversões, mas eu não costumo abrir operações nesta janela, ok? É uma janela que eu uso mesmo para fechar operações. Quando trata-se do mercado Forex, ok? Tem que deixar isso bem claro. Agora, qual é o comportamento que nós vamos antecipar? Então, para o Forex, então, falou aqui do euro USD, GBP USD, então, aqui ativos que envolvem o dólar, ok? Então, estes ativos tendem a ficar mais calmos após o meio-dia, ok? Então, aquilo zona aqui do fechamento de Londres pode ser o último suspiro de volatilidade antes da calmaria que vem aí de tarde, de noite aí de Nova York. Então, atenção, se não temos eventos importantes à tarde,
não espere grandes movimentos nesses ativos após aquele zona aqui de fechamento de Londres. Então, tem poucos casos mesmo em que vamos ter ali uns eventos econômicos depois das 12. Aí podemos permitir até que o mercado não forme a máxima do dia dentro desta janela. Ele pode continuar aqui um pouquinho mais, ok? Até o fecho ali do nosso True Day, que nós vamos ver aí já a seguir, ok? Então, mas depois das 12, este é o cenário que eu costumo antecipar, ok? Então, por isso que eu costumo dizer, evitem abrir operações fora daquele zona, evitem abrir operações depois das 12, ok? Por causa disso. Se vocês forem abrir aí, peguem um gráfico, ok? Peguem um gráfico, marquem uma linha depois das 12, ok? Das 12 até a meia-noite. O que nós queremos ver é uma calmaria, principalmente para os ativos que envolvem o dólar, ok? Então, tem aqui também um cenário de baixa, este é recente, ok? Este foi de ontem, ok? Um exemplo aqui de ontem, dia 3 de junho. Então, o mercado teve uma expansão na Ásia, né? Então, Londres também estaria fora aqui de questão. Eu não estive a olhar aqui para o Euro USD ontem, estava focado no GBP USD. Então, ele acabou formando aqui a máxima, né, do True Day dentro aqui de Londres, e o objetivo, notem, ou o outro extremo aqui do dia, ele forma dentro aqui do fechamento de Londres. Depois das 12, ele fica calmo, ok? Então, isto é o que nós queremos ver, ok? Então, agora vamos ver aqui o True Day, que é onde a maior parte da ação acontece. Então, o True Day vai até às 15 horas de Nova York, ok? Então, apesar da maior parte da volatilidade estar ali da meia-noite até às 12, que é o nosso fechamento ali de Londres, o nosso True Day, o nosso verdadeiro dia aqui de negociação para o mercado Forex, vai até às 15, ok? 15 horas é onde normalmente vamos ter ali um encerramento do mercado de capitais, ok? Então a volatilidade ali vai reduzir mesmo, ok? Então, embora a maior parte ali da ação esteja até o meio-dia, o ciclo interbancário, ou True Day, que se estende até as 15 horas. Então, após as 15, o mercado geralmente desacelera. Então, vocês podem pegar ou das 12 ou marquem uma linha mesmo depois das 15 e vejam o que acontece no mercado. Então, naqueles dias em que tivermos o FOMC ou tivermos algum outro evento na parte de tarde, aí sim podemos permitir que ele tenha ali alguns movimentos, mas a maior parte mesmo dos dias o mercado vai estar ali bem calmo depois deste horário das 15 horas, ok? Então, normalmente, se o mercado não atinge o meu objetivo no fechamento de Londres, eu costumo deixar a operação aberta até 15 horas. 15 horas, encerro a operação, ok? 15 horas mesmo, encerro a operação. Então, às vezes, o daily range ou a faixa diária pode se estender além do meio-dia, especialmente se houver um evento macroeconômico ali importante após as 12. Então, como podem ver aqui neste cenário, formou a mínima, né? Um pouco antes até de Londres, teve aqui a expansão, ou seja, a distribuição em Nova York, continuou aqui no fechamento de Londres, mas notem que a máxima ele formou fora deste intervalo, ok? Porque neste dia provavelmente tivemos aqui um evento econômico depois das 12, ok? Então naqueles dias em que tivermos aí um evento econômico depois das 12, podemos permitir que o mercado não forme outro extremo do dia aqui no fechamento de Londres. Agora, dicas. Então, naquela zona aqui de fechamento de Londres, das 10 às 12, nós vamos usar como um ponto de realização de lucros para as nossas operações diárias, ok? Então, esta aqui zona de fechamento de Londres está dentro da janela de maior atividade, que seria o nosso True Day, que é da meia-noite até as 15 horas de Nova York. Então, os seus movimentos são importantes porque ainda fazem parte da ação principal. Agora, a menos que haja notícias importantes, a maior parte aqui dos movimentos significativos do dia já ocorreu até o meio-dia. Então, sua energia como trader é melhor gasta nesta janela da meia-noite até as 12. Dentro, ok? Procurando aqui oportunidades dentro das kill zones, ok? Então, sempre combine a análise das kill zones com viés diário para saber para onde que o mercado está realmente indo. Vamos ver aqui um exemplo. Estou aqui nesta operação do GBP USD. Já identifiquei aqui o meu alvo. A oportunidade surgiu aqui na kill zone de Nova York, ok? Então ignorei Londres, né? Porque tivemos esta expansão na Ásia, então melhor mesmo seria que a kill zone
de Nova York. Então eu tenho aqui o meu alvo. Então, em que janela eu estaria à espera de ver o mercado alcançar o objetivo? Dentro do fechamento de Londres, que é das 10 às 12, ok? Nesta janela, eu estaria aqui à espera de ver o mercado alcançar o meu objetivo, ok? Então, fechamento aqui de Londres. Então, se o mercado não alcança aqui o meu objetivo, dentro desta janela, eu posso deixar a operação, desculpa, posso deixar aqui a operação aberta até às 15 horas no máximo, ok? Este seria o nosso True Day Close, ok? Então temos aqui o True Day Open, que seria meia-noite, e o nosso True Day Close, ok? Então este seria o nosso verdadeiro aqui dia de negociação, da meia-noite até às 15. Então esta é uma operação, né, que eu já estava à espera no dia de ontem, ok? Deixei aqui as marcações, só vou deixar aqui também nesta aula. Então, ontem ele chega aqui neste BIS, que é do gráfico ali de 60 minutos, em Nova York, causa quebra. Então, consegui a oportunidade aqui neste Fair Value Gap, ok? Com stop abaixo do Long Term Low. Então, Long Term Low é o nível em que ele forma quando reage ali do tempo gráfico maior, ok? Então, o stop estava aqui abaixo deste Long Term Low. O objetivo era o mesmo, ok? Então, como ele não conseguiu atingir ontem, depois teve aqui esta consolidação, 15 horas eu fechei a operação, ok? 15 horas, vamos aqui, 15 horas, ok? 15 horas ontem eu fechei aqui a operação, ok? Apesar de estar no lucro, ele não havia atingido aqui o objetivo, ok? Então fechei aqui a operação. Então, por que é que eu costumo fechar a operação para evitar isto, ok? Porque normalmente os topos e fundos que depois ele vai formar aqui fora deste intervalo não são assim tão confiáveis. Apesar de serem aqui, por exemplo, seriam intermediate term low, não seria assim tanta confiança em relação àqueles que ele formou dentro aqui das kill zones, ok? Então ele acaba vindo mais uma vez aqui, então teria me tirado aqui da operação. O stop até já estava no break-even, ok? Então, mesmo assim, já teria me tirado aqui da operação, ok? Então, hoje, esperei aqui por outra oportunidade para ter aqui esta continuação, ok? Então, mercado causou aqui a quebra, Nova York, operação bem clara, ok? Veio aqui abaixo do preço de abertura, a oportunidade não foi aqui, mas notem que eu marquei aqui aquele preço de abertura das 8h20, ok? Das 8h20. Então, poderiam também usar aqui o preço de abertura das 7, não teria nenhum problema. O mercado também veio aqui abaixo dele, então eu usei este das 8h20 para buscar a minha oportunidade. Então, sobre entradas, sobre os alvos, nós vamos ver isso nos próximos módulos ou nas próximas aulas, ok? Então, agora estou aqui à espera de ver o mercado entrar aqui na janela das 10 às 12 para atingir o meu objetivo. Então, eu ainda posso buscar, por exemplo, isso ainda seria uma oportunidade, ok? Então, quem não tivesse aí uma oportunidade, esta seria uma oportunidade agora para poder aproveitar. O único problema é que está acima, né, do preço da abertura. Mas é isso, ok? Então, continuando aqui, outra parte aqui do vídeo, tal já teve aqui o primeiro objetivo alcançado. Na verdade, este seria o objetivo do gráfico aqui de 60 minutos. Então, ele já alcançou dentro aqui desta janela das 10 às 12. Então, este é só o remanescente, ok? Então, a maior parte mesmo já garanti aqui neste, que seria o objetivo lá do gráfico de 60 minutos. Então, isto como é o remanescente, só vou pegar aqui o stop agora, ele formou este intermediate term low, colocar o stop aqui abaixo dele, ok? Mas o objetivo, ele alcançou dentro aqui desta janela, ok? Então agora só espero aqui para ver se ele continua, se ele vem para este ponto ou não, ok? Mas a maior parte já está garantida, ok? Então é dentro desta janela onde nós antecipamos que o mercado vai alcançar o nosso objetivo, o alvo do dia. Então, como eu disse, eu vou explicar como é que nós vamos determinar este alvo do dia. Também vou explicar este ponto que eu coloquei, porque é que eu coloquei aqui neste, o outro ponto, não, o outro alvo aqui neste ponto. Então, vou explicar tudo isso. Ok, então só para finalizar, já são 12 horas. Então, fechamento aqui de longe já terminou. Então, agora, como ele atingiu o objetivo principal, não preciso esperar aqui até as 15. Este era só mais um extra, ok? Já que ele não chegou lá, eu vou fechar aqui a operação na totalidade, ok? Então, normalmente é isso que eu costumo fazer nesta janela aqui, ok? Então, como eu disse na aula, quando o mercado, ou seja, quando ele atinge o objetivo, normalmente o mercado depois pode criar aqui uma retração, ok? Então, ele já criou aqui esta retração, provavelmente este ponto aqui já seja a máxima do dia, ok? Então,
provavelmente seja a máxima aqui do dia. Dificilmente ele vai conseguir quebrar aqui este topo. Então, se conseguir, não tem nenhum problema. Para mim, o objetivo já foi alcançado. E é isso. Ok? Agora, se ele não tivesse alcançado este objetivo antes que dentro desta janela aqui do fechamento de Londres, teria deixado aberto até as 15, ok? Então isto é apenas um extra, ok? Então é isso. Continuamos nas próximas aulas.